Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 22. Jeremias, capítulo 22. Nós vamos meditar no capítulo inteiro, mas eu vou fazer de leitura inicial apenas os 9 primeiros versículos. Então, vamos ler agora do verso 1 ao verso 9 do capítulo 22. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi. Que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por essas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar, porque se vocês de fato cumprirem essa palavra, então, pelas portas desse palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim, você é como Gileade, e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse trecho da Tua palavra e pelos demais que iremos meditar nessa noite. Fala conosco, Senhor, por favor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua orientação, precisamos do Teu Espírito. Nada podemos fazer sem Ti, ó Deus, e muito menos eu. Eu não posso falar da Tua palavra se não for guiado pelo Teu Espírito. Então, por favor, que o Teu Espírito esteja sobre nós, cada um de nós nessa noite, para que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. O capítulo 22 de Jeremias é um capítulo que vai nos colocar num contraste entre o que significa conhecer a Deus e o que significa rejeitar a Deus. Jeremias vai até o palácio, porque Deus manda que ele vá até o palácio. Não sei se você se lembra, Deus já mandou ele até o templo. Lá no capítulo 7, Deus mandou que Jeremias fosse ao templo e fosse para a porta do templo para poder profetizar contra os sacerdotes e contra todos aqueles que estavam indo para o culto. Agora, Deus manda ele ir para o palácio do rei de Judá, para lá no palácio falar aos reis, para mostrar e confrontar esses reis e os descendentes, mostrando que o que lhe agrada vai muito além daquilo que eles estavam fazendo. Eles mantinham a sua aparência de religiosidade, nós já vimos isso, o seu culto era falso, eles estavam adorando outros deuses, mas como consequência dessa adoração a outros deuses, eles também eram opressores do povo. Nós também vimos isso já no começo desse livro, se eu não me engano, a 3ª ou 4ª mensagem dessa série, fala de como, a partir do momento que nós abandonamos a Deus, nós também abandonamos o nosso próximo.
Uma consequência de não servir a Deus, uma consequência direta de se afastar de Deus, é se afastar do nosso próximo. E o capítulo 22 vai ter essa cobrança, onde Deus vai dizer para eles: olha, vocês, ao praticarem a injustiça contra o órfão, contra a viúva, contra o estrangeiro, vocês estão negando a mim. Vocês estão demonstrando que se afastaram de mim. Nós vamos ver nesse texto hoje que, para Deus, idolatria e injustiça social estão no mesmo patamar. Não são coisas separadas. A idolatria é a raiz da injustiça, e a injustiça é o fruto da idolatria. Uma coisa está ligada à outra. Não dá para nós termos apenas uma das duas coisas. Ou nós temos amor a Deus e amor ao próximo, ou nós não temos nem amor a Deus e nem amor ao próximo. Não dá para amar a Deus e não amar ao próximo. Também não dá para amar o próximo e não amar a Deus. As duas coisas estão interligadas. Então vemos essa primeira fala, esse primeiro trecho do capítulo é um chamado ao arrependimento. Deus está dizendo: olha, reis de Judá, pratiquem a justiça. Diz aqui no verso 3, assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça, livrem o oprimido das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente nesse lugar. Deus está chamando eles a tomar uma posição. Deus está dizendo diretamente para eles: olha, não façam o mal, porque isso fere a minha aliança. Deixe marcado aí o capítulo 22, e vamos dar um pulinho lá em em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24. Do 17 ao 22. Olha o que está na lei do Senhor. Deuteronômio 24, do 17 ao 22. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso, lhes ordeno que façam assim. Podem voltar lá para Jeremias. Vejam, a lei do Senhor previa que eles deveriam deixar parte da sua colheita para que ninguém passasse fome. Porque naquela sociedade, o estrangeiro, o órfão e a viúva não tinham como prover para si mesmos. Então Deus ordenou a todo o povo de Israel que, quando estivessem fazendo a sua colheita, quando estivessem trabalhando com a sua produção de alimento, que eles, de propósito, caiam o feixe, já fica, porque vai pertencer àqueles que não têm nada. Colheu, sacudiu lá a oliveira, ficou algum fruto na árvore, deixa lá, porque virão aqueles que precisam para colher, e eles vão ter mantimento. Percebem o quanto Deus estava preocupado com aqueles que não tinham nada? E ele diz: eu farei isso, e eu vos abençoarei se vocês fizerem isso.
Deus estava dizendo: olha, não vai faltar nada para vocês, se vocês deixarem esse alimento, porque não havia nenhum tipo de proteção social para essas pessoas, não havia INSS, não havia SUS, sistema de saúde pública, não havia restaurante de R$1, nada disso. Quem deveria cuidar dessas pessoas era o próprio povo de Israel, o próprio povo de Deus. Então Deus determinou: olha, cuidem, deixem, não abra mão. Eu imagino hoje que alguém que colhe vai lá pegar até a última fruta, né? As pessoas querem o último centavo que podem. Por quê? Porque é meu. Porque é meu direito. Mas aquela plantação também foi feita por eles. Aquele trabalho também foi feito por eles. Aquela colheita também era direito deles. Mas Deus diz: vocês eram escravos no Egito. Eu livrei vocês. Lembrem-se que vocês eram escravos no Egito. Deus está dizendo: olha, se vocês têm colheita hoje, é porque eu trouxe vocês. Se vocês têm o que comer, é porque eu dou para vocês. Então eu que dou tudo para vocês, estou dizendo: deixe isso para aqueles que precisam. Então a lei do Senhor sempre demonstrou essa preocupação. Ele faz uma promessa aqui agora: se vocês obedecerem a isso, olha, verso 4, porque se vocês de fato cumprirem essas palavras, então pelas portas desse palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, ele, seus servos e o seu povo. Mais uma vez, Deus está chamando eles ao arrependimento e dizendo: olha, se vocês mudarem o seu procedimento, esse palácio não vai cair. Se vocês mudarem o seu procedimento, os herdeiros de Davi continuarão se assentando no trono de Davi. Porque ele está dizendo: olha, o trono é de Davi. Por que ele está chamando aqui de trono de Davi? Porque ele fez uma promessa para Davi, lá em 2 Samuel 7, de que não lhe faltaria herdeiro no trono, mas nessa promessa ele diz que eles deveriam obedecer à lei do Senhor. E eles não estavam obedecendo. Na medida em que esses reis quebram a aliança e continuam oprimindo o povo, continuam não cuidando dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro, Deus então vai falar, verso 5, mas se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, e olha como é que Deus toma como pessoal, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Ele toma o lugar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Ele compra as dores dessas pessoas. Aqui nós temos a lei do Senhor, que nós lemos lá em Deuteronômio. Deus está invocando isso aqui. Não sei se você se lembra, mas no início desse livro, eu falei que Jeremias, ele está profetizando com o livro de Deuteronômio debaixo do braço. Ele pega o livro de Deuteronômio, que é o livro da aliança, e está invocando contra o povo o livro da aliança. Aquilo que Deus disse para eles fazerem, e eles não estão fazendo. E, nesse momento, o que eles estão sendo cobrados é o fato de não estarem cuidando dos vulneráveis. Eles não estão cuidando daqueles necessitados. Pelo contrário, eles os estão oprimindo. A liderança do país, os reis instituídos por Deus, estão oprimindo os vulneráveis que deveriam cuidar. E Deus diz que isso tem a ver com o fato deles terem sido escravos no Egito. Guardem isso, porque isso é importante. É uma memória da redenção. Lembrem-se, vocês foram escravos no Egito. Então ele agora vai começar a invocar os reis. Aqui ele disse para todos os reis, né? Ele fala nesse começo, rei de Judá, de uma maneira genérica. Você que se assenta no trono de Davi. Ele está invocando a todos os reis. Mas agora, a partir do verso 10, ele vai falar especialmente de Jeoacás, que é chamado aqui também de Salum.
Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado desse lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativo, e nunca mais verá essa terra. Esse rei foi levado, sabe para onde, meus irmãos? Para o Egito. Esse rei foi levado pelo faraó Neco, de volta para o Egito. Deus está dizendo, olha, ele nunca mais vai voltar. Chorem amargamente para aquele que foi para o exílio. Deus está mostrando que pelo fato deles não cumprirem a sua aliança, pelo fato deles quebrarem a sua aliança de maneira simbólica, Ele manda o rei de volta para o Egito, de onde Ele os tirou, para demonstrar que, olha, vocês não estão obedecendo a minha aliança, então o lugar de vocês é o exílio, o lugar de vocês é a escravidão. O rei foi mandado para o Egito, mas esse povo vai ser mandado para a Babilônia, e será escravo, e será oprimido lá. Por quê? Porque não obedeceram à lei do Senhor. Ele voltou para o Egito, como um símbolo de Deus dizendo, eu mandei vocês se lembrarem que eram escravos no Egito, e por causa disso não oprimirem o estrangeiro, a viúva e o órfão. Já que vocês estão oprimindo eles, então volte para o Egito. E agora ele vai fazer uma outra profecia contra Joaquim. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso do cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça, por isso tudo lhe corria bem? Julgou a causa do aflito e do necessitado, tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Vamos parar por aqui. Vejam, ele agora se volta para o rei Joaquim e diz, olha, você está construindo grandes coisas, mas sob a opressão do povo. Você está usando e explorando essas pessoas, obrigando eles a trabalhar de graça, está construindo uma casa maravilhosa, com aposentos maravilhosos, com tudo que o melhor que o dinheiro pode pagar. Porque quando ele invoca aqui o cedro, né? O cedro é uma madeira nobre que viria do Líbano, então ele está mostrando que ele está esbanjando, ostentando na construção da sua casa, às custas do povo. E aqui ele diz, nos versos 15 e 16, ele está falando de Josias, porque se você não se lembra, Josias foi um rei justo. Josias foi um rei que eliminou a idolatria no meio do povo, quebrou os altares, queimou os bezerros de ouro. Foi um rei que se voltou para Deus e seguiu os caminhos do Senhor. Então, Deus está dizendo, você acha que por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você está se confiando no fato de ser filho de Josias, esquece, porque ele praticava a justiça. Josias, ele julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe corria bem. Ele está dizendo que Deus abençoou Josias, porque Josias cuidou do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ele acabou com a idolatria e também cuidou do próximo.
Como eu disse no início, as duas coisas estão interligadas. A partir do momento que Josias combate a idolatria, a partir do momento que Josias se dedica ao Senhor, ao mesmo tempo ele vai se dedicar ao próximo. Então ele julgava a causa do necessitado, ele cuidava do aflito. E aqui Deus diz uma coisa tremenda. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Deus está dizendo que conhecê-lo é cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva. Não importa quantos versículos da Bíblia você tenha decorado, não importa quanta teologia você conheça, não importa se você fala grego, hebraico, aramaico, nada disso importa, se você não cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque conhecer a palavra de Deus não é necessariamente conhecer a Deus. Porque o diabo conhece a palavra de Deus, tanto que citou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. Nós podemos conhecer a palavra, nós podemos conhecer a religião, nós podemos conhecer os jargões, nós podemos conhecer a maneira de vestir, a maneira de falar, mas podemos não conhecer a Deus. É possível estarmos vivendo dentro da casa de Deus sem conhecer a Deus. Porque ele está dizendo que conhecê-lo é julgar a causa do aflito e do necessitado. Conhecê-lo é cuidar dos vulneráveis. Isso é conhecê-lo. Deixe marcado aí, Jeremias 22, e vamos lá em Tiago. Lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 27. Vamos ler juntos o que está aí? Tiago 1, verso 27. Vamos juntos. 1, 2 e... A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. O que é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vejam aí de novo as duas facetas do relacionamento com Deus. Cuidar do órfão e da viúva nas suas aflições e não se contaminar com o mundo. É adorar a Deus, porque você não se contaminando com o mundo, é porque você não está idolatrando, você não está se envolvendo com os valores desse mundo, mas também cuidar do órfão e da viúva. Sempre é desses dois caminhos. Um está ligado ao outro. Então, quando ele diz, olha, Josias viveu certo, ele me conhecia, porque ele cuidava da causa do aflito e da causa do necessitado. Os filhos dele, os descendentes dele, os reis que vieram depois dele, que estavam ali próximos já do fim, quando eles seriam levados para o exílio, esses reis não sabiam disso, não valorizavam isso. Ele diz no verso 17, mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Eles não eram como Josias. Eles eram idólatras e, por isso, não cuidavam daqueles que eram vulneráveis. Então, ele vai fazer o seu juízo, olha. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite. Erga a sua voz em Bazã e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz.
O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as da mulher que está dando à luz. Deus está de novo derramando o seu juízo e dizendo que ele faz isso porque nunca ouviram a voz dele. Ele sempre está dando oportunidades, ele sempre está invocando demonstrando a sua graça, demonstrando a sua misericórdia, mas eles continuavam fazendo o que era mal, ou seja, adorando a outros deuses e oprimindo os vulneráveis. E nunca deixaram de fazer isso, salvo um ou outro rei que vinha e fazia uma reforma, mas, na regra geral do povo de Deus, eles viveram desobedecendo a Deus. Então, agora ele vai fazer outra profecia contra outro rei. Eu não sei se você se lembra, no começo desse livro eu disse que o livro de Jeremias não é um livro cronológico, necessariamente. As profecias não estão em ordem cronológica. Então, fica de dever de casa para vocês, tá? Vocês lerem o final do livro dos reis, os últimos capítulos do livro dos reis, para quê? Para vocês poderem ver o que aconteceu com esses reis, para vocês poderem ver o que aconteceu com Joaquim, para poder ver o que aconteceu com Zedequias, para ver o que aconteceu com Jeconias. Tudo isso está relatado lá no final do livro dos reis, para poder encaixar essas profecias certinho na sua mente, tá? Então, trabalho de casa, ler o final do livro dos reis. Mas veja o que ele fala sobre Jeconias. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida, nas mãos daqueles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e sua mãe, que o pôs no mundo, para outra terra, em que vocês não nasceram, e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, a essa terra não voltarão. Será que esse Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Por que é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem que esse homem não teve filhos. É homem que não prosperará nos seus dias. Nenhum dos seus filhos prosperará para assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Aqui Deus decreta o fim da linhagem de Davi no trono de Judá. Depois que eles forem levados para o cativeiro, mesmo depois da reconstrução de Jerusalém, você não vai mais ouvir falar de um rei. Porque a dinastia de Davi, os descendentes de Davi, falharam em serem reis que representavam o Senhor. Eles falharam em manter a aliança com o Senhor. Então Deus coloca um fim nessa descendência, e depois de Jeconias não há mais herdeiros para o trono de Davi, porque eles abandonaram. Então Deus aqui está demonstrando que não vai deixar a injustiça sem resposta. O reinado davídico, que deveria refletir a justiça de Deus, porque quando ele coloca a sua lei dizendo para cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva, e os reis deveriam ser responsáveis pela manutenção da aliança, então Deus está dizendo: olha, o reinado davídico, a descendência de Davi, que deveria refletir a justiça de Deus, estava vivendo na injustiça. Então ele vai lá e interrompe essa linhagem, ele interrompe essa sequência de reis no trono, porque eles falharam em representar a justiça de Deus. Já falei isso aqui em outras ocasiões e vou repetir agora rapidamente, mas a lei de Deus era para mostrar o quanto Deus é bom,
o quanto Deus é justo. As outras nações, quando olhassem para a legislação de Israel, deveriam olhar para ela e dizer: meu Deus, que lugar maravilhoso. Pense no lugar onde aqueles que não têm sustento poderiam ir nas colheitas sabendo que iam encontrar lá comida. Sabendo que não passariam fome, porque a legislação dada por aquele Deus garantiu que essas pessoas teriam sustento. E não é apenas, isso aqui é só um trecho, tá? Aquele trecho que eu li de Deuteronômio 24, 17 a 22, é só um trecho dos vários textos que temos lá na lei de Deus, que falam para cuidar do órfão, eles deveriam ser os primeiros convidados para as festas. Havia várias preocupações com os órfãos e com as viúvas, para que eles tivessem mantimento. Então, na medida em que o povo de Israel obedecesse à lei de Deus, as nações ao redor iam olhar e falar: esse Deus é bom. Eles iriam glorificar a Deus se o povo mantivesse a sua aliança. Mas na medida em que o povo não mantém a sua aliança, eles estão manchando o nome de Deus, porque eles eram o povo de Deus. Então, quem olhasse para eles ia pensar: esse Deus não deve ser bom, porque esse povo não é. Por que eu vou querer seguir esse Deus? Por que eu vou querer adorar esse Deus, se eu olho para o povo desse Deus e só encontro injustiça, ganância e opressão? Por isso ele interrompe. Então, meus irmãos, esse texto mostra o quanto Deus importa-se com a maneira que nós nos relacionamos com os outros, com a maneira que nós estamos vivendo nesse mundo. Não é apenas adorá-lo, vir ao culto, a ter um ritual, é como nós lidamos com os outros. De que maneira nós lidamos com os outros? Desse texto nós temos aqui então duas ênfases que ele dá. A primeira é: conhecer a Deus é praticar a justiça. Ele disse isso. Quando falou de Josias, lá no verso 16, ele disse: olha, se julgou a causa do aflito e do necessitado e tudo lhe corria bem, por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Então, se nós conhecemos a Deus, nós praticamos justiça para com as outras pessoas. Nós cuidamos das outras pessoas. Não é apenas saber sobre Deus, não é apenas adorar formalmente, não é apenas se vestir de crente e ir para a igreja, não é apenas falar varão e varoa, é amar o próximo. Conhecer a Deus é viver em sintonia com o caráter dele. E se ele se importa com o órfão e com a viúva, então nós também devemos nos importar com o órfão e com a viúva. Se ele se importava com aqueles que não tinham como se manter, que não tinham como prover para si comida, bebida, se ele se importa, nós também devemos nos importar. Porque senão nós não conhecemos a Deus. Segunda coisa que a gente encontra nesse texto: idolatria e injustiça andam juntas. Quando se adora falsos deuses, se trata mal o próximo. Quando não se segue o Deus verdadeiro, nós tratamos o outro mal. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes ao ídolo que nós adoramos. Lembra do salmo do começo? Tornem-se iguais a eles aqueles que o adoram e confiam neles. Não tem boca, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não vê. A gente vive nesse mundo e anda pela rua, temos olhos, mas não vimos. É como se não tivesse ninguém passando necessidade na rua. Temos ouvidos, mas não ouvimos o clamor de ninguém que está desesperado. Temos pernas, mas não andamos na direção de ninguém que está necessitado. Por quê? Porque nós não estamos mais adorando ao Deus vivo, nós estamos adorando um ídolo que nós criamos para nós. Na medida em que nós não nos movemos como Deus se move, na medida em que nós não valorizamos o que Deus valoriza, isso é demonstração de que nós não estamos adorando ao Deus verdadeiro. Nós estamos adorando a um Deus que nós inventamos na nossa cabecinha. E aí nós ficamos parecidos com esse Deus. Então, meus irmãos,
Aqui, nesse texto de Jeremias, nós vemos a falência da casa de Davi, de cumprir o papel de um rei justo. Eles falham e Deus supre mais uma vez as falhas que nós cometemos nas alianças. Se nós não formos capazes de representar o papel de um rei justo, o que é que Deus faz? Ele manda um verdadeiro rei. Ele manda Cristo, filho de Davi. Nele nós vemos o modelo de como deveriam ser os reis. Jesus veio em justiça perfeita. Ele é o rei que se fez pobre, que cuidou do órfão e da viúva e que trouxe libertação verdadeira. Ele deu continuidade ao trono de Davi, porque ele se importou com aquilo que Deus se importa. Ele fez aquilo que Deus queria que os outros reis fizessem. Ele cumpriu. E na cruz, Cristo sofreu o quê? A injustiça dos homens. No mesmo momento em que ele sofre a injustiça dos homens, ele supre, ele satisfaz a justiça de Deus. E lá na cruz, ele cumpre tudo o que é necessário. Então, nele, nós encontramos o caminho para sermos o quê? Um povo justo. Em Cristo, eu e você podemos ser um povo justo, que se importa com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. Ah, Guilherme, mas o que isso significa hoje? Nós não temos quem é o estrangeiro, quem é o órfão e quem é a viúva. Todos aqueles necessitados que vivem na nossa sociedade são o estrangeiro, o órfão e a viúva. Nós, como povo de Deus, não por conta de ideologia política nenhuma, não, tá? É por sermos filhos de Deus, pela transformação do nosso coração, porque o nosso Deus diz desde o início que Ele está preocupado com essas pessoas e que Ele quer cuidar dessas pessoas. Nós, se tivéssemos uma colheita, nós deveríamos deixar para trás aquilo que caiu das nossas mãos. Se tivéssemos uma videira, nós deveríamos tirar um pouco das azeitonas lá e deixar alguma coisa lá para os outros. Ah, Guilherme, mas eu não planto nada. Nem eu. Mas o que fazemos com o nosso dinheiro? O que fazemos com os nossos recursos? Ah, Guilherme, mas é meu. Eu trabalhei. Eu suei. Esse dinheiro é meu. Aqueles frutos também. Não eram deles? Não foram eles que araram a terra? Não foram eles que semearam o chão? Não foram eles que regaram e cuidaram das intempéries para que na hora da colheita pudessem colher? Mas Deus disse o quê? Fui eu que dei. Fui eu que dei. E porque fui eu que dei, porque vocês eram escravos lá na terra do Egito. Se vocês têm isso hoje é porque eu dei. E como eu dei, eu estou dizendo, deixe um pouco para aqueles que precisam. Isso determina a maneira como nós deveríamos viver. Então, para concluir, três aplicações aqui para nós. Primeiro, não se pode separar santidade pessoal de justiça social. Isso nós vimos no texto, tá, meus irmãos? Não podemos separar santidade pessoal, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, a nossa adoração a Deus, a nossa vida de serviço a Deus, não se pode separar essa vida da vida que nós temos com o próximo, da maneira como nós nos relacionamos com os outros. Não dá. Deus condena tanto a idolatria, ou seja, fazemos aquilo que Ele não quer, idolatria sexual, idolatria moral, tudo que nós fizermos que vai contra os valores de Deus, Ele condena, mas Ele também condena a injustiça contra o pobre, contra a viúva e contra o estrangeiro e contra o órfão. São pecados tão graves. Nós não podemos reduzir o Evangelho a uma coisa ou outra. Que é o que nos leva, então, para o segundo ponto.
E aqui eu quero que você preste muita atenção, meus irmãos. O Evangelho está acima de toda e qualquer polarização política. Não importa. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não importa. O Evangelho está acima disso. E quando olhamos para o Evangelho, nós vemos que tanto uma ideologia quanto outra erra. Aqueles irmãos que se dizem de direita, eles erram. Por quê? Porque eles se concentram nas pautas morais. Eles se concentram naquilo que Deus valoriza realmente. A moral é importante para Deus? É. Mas eles jogam para segundo plano aquilo que tem a ver com a compaixão social. Isso para eles é menos importante. Mais importante é a pauta moral, menos importante é a compaixão social. Estão errados. Mas quem está também do outro lado, no outro polo, o pessoal que é da esquerda política, eles erram porque enfatizam apenas a justiça social. Eles querem apenas se compadecer dos pobres, mas abandonam a santidade pessoal e dizem que não é tão importante assim ser santo. Então, tanto um quanto o outro estão errados, parcialmente certos e parcialmente errados. Um valoriza o amar a Deus e negligencia o amar ao próximo. Outro valoriza o amar ao próximo e negligencia o amar a Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho vai denunciar tanto um quanto o outro. Não dá para dizer que um é de Deus e o outro não. Por quê? Porque os dois estão meio certos e os dois estão meio errados, de acordo com a palavra de Deus. O Evangelho denuncia ambos. O que nós precisamos é viver uma vida inteira diante de Deus. Valorizar o que é pecado e não cometermos e denunciarmos o pecado, mas também denunciarmos a injustiça e cuidarmos daqueles que precisam. São duas coisas a serem feitas. Não dá para fazer uma e não fazer a outra. Não dá para fazer a outra sem fazer uma. Porque não tem como amarmos a Deus sem amar o próximo e não tem como amarmos o próximo sem amar a Deus. Terceira coisa, que também decorre dessa segunda. A igreja deve ser profética em sua geração. O que isso quer dizer? Nós não podemos silenciar. Nós temos que falar. Porque, meus irmãos, uma pregação como essa pode sair daqui alguém dizendo: o Guilherme é de esquerda. Ou então outra pessoa dizendo: o Guilherme é de direita. E eu não posso me calar por medo de que alguém me confunda com política. Porque eu acho que estou sendo claro que eu não estou falando de política. Eu estou falando do Evangelho. Eu estou falando da palavra de Deus. Mas, se eu me silenciar com medo de ser confundido com a agenda partidária, eu deixo de cumprir o meu papel. Meus irmãos, não importa se você acha que eu sou de um lado ou de outro. O meu lado é o lado da palavra de Deus. O meu lado é o lado do Evangelho. E é o lado que nós devemos estar. E meu irmão e minha irmã, se você estiver do lado da palavra de Deus, você não vai se encaixar nem num lugar, nem no outro. Porque os daqui vão achar que você é muito parecido com o daqui. E os daqui vão achar que você é muito parecido com o daqui. Por quê? Porque nós não pertencemos a nenhum deles. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos à palavra de Deus. Nós devemos fazer o que Deus quer que nós façamos. Independente do que vão pensar. Independente do que vão achar. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, a nossa missão é proclamar a verdade integral da palavra, que é vivermos uma vida santa diante de Deus e sermos justos com o próximo. Nos preocuparmos com aqueles que são vulneráveis na nossa sociedade.
Concluindo, Jeremias mostra que conhecer a Deus é algo inseparável de praticar a justiça. Não dá. O povo falhou. Os reis falharam. Mas Cristo veio e fez tudo. Cristo não escolheu algo, ou isso, ou aquilo. Cristo fez tudo. E hoje, então, pela fé nele, nós somos chamados a viver como ele, a espelhar a vida dele. Então, se nós queremos ser conhecidos como povo do Senhor, nós então devemos ir além das tradições, ir além dos cultos. Não basta ir no culto, não basta ter tradição, não basta se vestir de crente, não basta andar com a Bíblia debaixo do braço, nada disso basta. Nós precisamos viver de maneira santa e cuidando do órfão, da viúva e do estrangeiro, dos necessitados desse mundo. Em resumo, qual é o grande mandamento que resume toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você. Se você estivesse com fome, você gostaria de ser alimentado? Sim ou não? Se você estivesse passando frio na rua, você gostaria de ser aquecido e abrigado? Sim ou não? E se eu preciso fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo? Então, as duas coisas estão interligadas. Conhecer a Deus é praticar a justiça, é ser santo e praticar a justiça. Senão, é só uma imitação do Evangelho. É só um Deus que nós criamos na nossa cabeça. E nós ficamos parecidos com esse Deus que nós inventamos. E não cumprimos o propósito de Deus e acabamos no mesmo fim que essa nação que deveria espelhar a Deus teve, porque abandonou a aliança com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, não permita, Deus, não permita que a Tua palavra seja confundida com a política desse mundo. Não permita, Senhor, que aqueles que buscam viver a integralidade da Tua palavra sejam rotulados, seja de um lado ou de outro do espectro político. Que fique claro, ó Deus, que todos aqueles que buscam viver a Tua palavra estão acima dessa polarização que nós estamos vivendo. Nós não fomos chamados para sermos de esquerda e nós não fomos chamados para sermos de direita. Nós fomos chamados para sermos de Cristo, parecidos com Cristo, vivendo como Cristo, amando como Cristo, agindo como Cristo. Então, Senhor, que a Tua palavra nos guie, que possamos amar a Ti com toda a força do nosso ser e que possamos amar o próximo como nós mesmos e fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. É assim que queremos viver, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo livro de Jeremias, que nos deixa claro esse ponto. E que o Senhor nos leve para casa em paz. Que chegamos seguros em nosso lar, para podermos continuar meditando nessa palavra. E que Teu Espírito complete aquilo que eu não fui capaz de fazer. Que Teu Espírito dê o significado que eu não fui capaz de dar. Que o Senhor continue falando ao coração da Tua igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.